Bem-vindos ao webcast sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Residencial. Hoje conosco temos Anita Scal e Felipe Rosa, equipe de gestão do fundo. Antes da gente começar a nossa apresentação, eu gostaria de deixar claro aqui a necessidade da leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aceitar a oferta. Em especial a leitura dos fatores de risco que constam no documento. Ao final da nossa apresentação, vamos disponibilizar o link para que vocês possam encontrar o prospecto na íntegra. Então, para a gente começar essa apresentação, eu vou chamar a Anita, que vai dar a introdução e falar um pouquinho para a gente sobre a Rio Bravo. Olá a todos, obrigada pela participação no nosso webcast. Hoje eu vou explicar sobre a Rio Bravo dentro da área de investimentos imobiliários e após isso o Felipe vai falar sobre o fundo Rio Bravo Renda Residencial, nosso IPO do fundo. A Rio Bravo hoje, a gente tem aproximadamente 13 bi sob gestão, sendo que desses 13 bi, aproximadamente 12 bi pertencem à área de fundos imobiliários. Hoje temos 27 fundos administrados e geridos dentro da área de investimentos imobiliários, com 14 profissionais especialistas e focados diretamente em cada um desses fundos, além das nossas áreas de apoio de risco, compliance, tesouraria, back-office e jurídico dentro da Rio Bravo. A Rio Bravo possui 4 estratégias dentro da área de investimentos imobiliários. Temos a área de fundos de gestão ativa, onde ela é segregada em 2 áreas, os fundos de renda diretamente de tijolo e os FOFs. Os fundos de renda de tijolo, temos hoje o Rio Bravo Renda Corporativa, o Rio Bravo Renda Varejo, o Rio Bravo Logística, o Rio Bravo Educacional e, por fim, o nosso IPO do Rio Bravo Renda Residencial. Todos esses fundos levam o nome da Rio Bravo porque nós, como gestores e administradores desses fundos, seguimos a essência do regulamento de cada um desses fundos com o objetivo de comprar ativos bons, performados em boas regiões, com bons locatários e trazer o melhor retorno possível para os nossos investidores. E, por fim, temos a nossa área de fundos, onde a nossa essência também é manter o patrimônio do cotista e fazer boas alocações dentro do mercado, tanto primário quanto secundário das cotas de fundos imobiliários. E temos dentro da nossa área uma área de apoio, que é a área de RI, onde a gente atende todos os nossos investidores, tanto os investidores pessoas físicas como os institucionais. Bom, eu vou passar a palavra para o Felipe para falar do nosso fundo residencial. Muito obrigado, Anita. Olá, pessoal. Como a Anita bem introduziu, esse é o IPO e a primeira emissão do nosso fundo Rio Bravo Renda Residencial. Acredito que como passo importante seja a gente explicar o objetivo do nosso fundo e o que a gente está imaginando de características de ativos de aquisições para o nosso fundo Rio Bravo Renda Residencial. Então, o fundo tem como objetivo oferir rendimentos que vão ser provenientes da renda de ativos imobiliários de uso predominantemente residencial. De maneira geral, isso quer dizer que a gente vai oferir rendimentos provenientes de locações dessas unidades residenciais. Além disso, visando maximizar os rendimentos dos cotistas, a Rio Bravo pode, dependendo de momentos de mercado e identificando boas oportunidades, pode oferir rendimentos também derivados da venda dessas unidades residenciais. Então, em termos de aquisição, a gestão está imaginando que ativos líquidos com grande potencial de valorização serão os principais ativos de originação do foco desse fundo. O que isso significa? Que a gestão procurará ativos dentro dos principais centros urbanos com alta densidade. Então, hoje a nossa tese está envolvida dentro dos principais mercados de São Paulo, que tem essa característica. A gente procura ativos também próximos a originações de demanda superorgânicas, como, por exemplo, ativos próximos a universidades, centros comerciais, transportes públicos e etc. E também ativos de alta liquidez, de acordo com os padrões de consumo. Então, ativos que têm uma velocidade de locação e uma velocidade de venda mais atrativa para os nossos cotistas. Dentro do nosso modelo de aquisição, visando as características desses ativos que foram apresentados nos slides anteriores,
A Rio Bravo bolou esse modelo de aquisição oportunista, onde a gente pode oferir rendimentos durante todo o processo de desenvolvimento e de operação das locações dessas unidades residenciais. Então, dentro de um mundo real, as incorporadoras apresentam para a Rio Bravo os projetos que eles têm dentro do pipeline. A Rio Bravo identifica quais são os melhores ativos dentro desse pipeline de projetos, de acordo com as características dos ativos mencionados no slide anterior. A Rio Bravo faz a aquisição dentro de um preço fechado de pelo menos 50% de todas as unidades do condomínio, sendo que o objetivo é ter o controle do condomínio para fazer a melhor gestão possível dessas unidades, com potencial de aquisição de até 100% das unidades. Empacota, coloca dentro de uma estrutura de dívida ou um certificado de recebível imobiliário todos esses custos que estão inerentes ao desenvolvimento da unidade residencial. Os aportes de aquisição para cada uma dessas unidades, eles vão ser colocados dentro do fluxo das incorporadoras de acordo com o cronograma de obras. E por cada um desses aportes, a Rio Bravo receberá, dentro dessa estrutura de dívida, uma remuneração por esse capital que pode ser distribuída em forma de dividendos para os cotistas. Dessa forma, o fundo consegue distribuir rendimentos durante todo o período de desenvolvimento, até que, na data do habite-se, onde as unidades estão prontas para serem ocupadas e prontas para operacionalizar uma locação, a Rio Bravo fica com essa responsabilidade e aí a gente começa uma segunda fase, que é a operação das locações, seguindo um ramp-up de ocupação e gerando um rendimento derivado desses aluguéis. Esse modelo de negócio permite que a Rio Bravo faça compras atrativas dentro do mercado, sendo que a gente tira dos custos da incorporadora custos de marketing, custos de corretagem, custos de estandes de vendas, e também tira um risco muito grande de vendas que essas incorporadoras teriam no lançamento convencional no mercado. Então, tudo isso permite que a Rio Bravo faça uma aquisição super vantajosa para os cotistas e que facilita a operação de locações e gera um rendimento também mais atrativo durante as locações no período operacional dessas unidades. Seguindo esse modelo de aquisição, aqui a gente mostra o fluxo financeiro dos aportes e dos dividendos que vão ser distribuídos para os nossos cotistas durante um período de 10 anos operacionais do fundo. Importante mencionar que o fundo tem prazo indeterminado e seguirá fazendo compras de novos ativos com as condições apresentadas anteriormente por esse prazo indeterminado, sendo que o objetivo vai ser sempre oferir rendimentos das rendas e das vendas dessas unidades residenciais. De forma geral, o fundo está imaginando uma entrega estimada de yield numa média de 7,5%, sendo que no ano 1 a gente imagina uma entrega de yield estimada de 7,3%, seguindo uma entrega de 7,5% no segundo ano. É importante mencionar que isso não é uma promessa de rentabilidade, e sim uma estimativa de rentabilidade baseada nas atuais condições comerciais de todos os ativos que a gente tem no pipeline, e também nas atuais condições de mercado apresentadas até a montagem desse material publicitário. Desenvolvendo um pouco mais no que o fundo tem como principal período operacional, que são as locações, é importante a gente entender como o mercado de locação residencial em São Paulo tem se comportado. Um dos principais motivos que hoje a formatação de um fundo e dessa tese nova de mercado residencial faz sentido é pelo aumento da atratividade do aluguel. Então, pela primeira vez na história, o CDI ficou abaixo dessa rentabilidade das locações do mercado de São Paulo, igualando 5,4 do yield das locações residenciais de São Paulo contra 4,7 da atratividade do CDI. Isso era um movimento que não tinha acontecido nos últimos 10 anos. Outro motivo que leva ao desenvolvimento dessa nova tese do mercado residencial é a evolução das locações do mercado de São Paulo. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue entender que o número total de domicílios no mercado de São Paulo em 2009 era de aproximadamente 13 milhões de unidades.
sendo que em 2019 esse número passou a ser aproximadamente 16 milhões de unidades. Isso representa um crescimento de 20% durante esse período de 10 anos. Quando a gente comparar isso com a evolução das locações, em 2009, São Paulo tinha aproximadamente 1 milhão de unidades residenciais locadas. Esse mercado passou para mais de 3 milhões e 700 mil unidades residenciais em 2019. Ou seja, isso representa um aumento de mais de 250% durante esse período de 10 anos. Isso mostra para o time de gestão que, conforme novas unidades vão sendo entregues do mercado de São Paulo, existe uma absorção, existe uma demanda acima desse crescimento de novas unidades para as locações de unidades residenciais. Um outro movimento que a gente consegue enxergar no segundo gráfico é que, em momentos de estresse de mercado, então, a gente consegue observar bem aqui que em período de 2014 até 2016, foi onde a gente teve um aumento significativo de 7% para 22% da representatividade de todas as unidades locadas no mercado de São Paulo. Ou seja, a atual demanda dessas unidades residenciais tende a se manter aquecida devido à compra de um imóvel residencial ligada à confiança do consumidor e ao nível de desemprego dentro da economia também. Uma terceira justificativa que agora mostra de uma maneira clara a tese das demandas pelas locações residenciais é uma mudança no padrão de consumo. Hoje, de acordo com uma pesquisa publicada pela Deloitte, millennials e geração Z, que são os nascidos de 1985 em diante, não têm mais como principal aspiração a compra da casa própria. Eles têm como aspiração viajar o mundo e ganhar altos salários e como terceira aspiração, sim, comprar a casa própria. Então, para essa nova geração, flexibilidade vai ser a palavra-chave para a moradia, inclusive, sendo que as locações vêm sendo aquecidas muito por essa mudança no padrão de consumo. Então, falando um pouquinho do cronograma de alocação da oferta, a gente tem o início do período de reserva no dia 13 de agosto, a gente tem o encerramento do período de reserva no dia 3 de setembro de 2020 e a data prevista de liquidação na B3 é o dia 11 de setembro de 2020. Falando um pouquinho mais das características da oferta, como a Anitta bem mencionou no início da apresentação, esse é um IPO, então a primeira emissão do Fundo Rio Bravo Renda Residencial. Os coordenadores dessa oferta serão o Banco do Brasil, Banco de Investimentos, Guide Investimentos, e o preço por cota dessa emissão será de R$100. O valor total da oferta é de 200 milhões, onde o volume mínimo dessa oferta é de 55 milhões. O montante mínimo por investidor dessa oferta é de R$1.000, o que corresponde a 10 cotas. Agora eu passo a palavra para a Isa para falar um pouco dos contatos e dos links de emissão para a gente conseguir identificar os materiais dessa oferta. Obrigada, Felipe. Nessa página, nós apresentamos os coordenadores da oferta, então todos os agentes que estão envolvidos nessa oferta com seus respectivos contatos. Então, nós estamos à disposição nesses contatos para esclarecer as dúvidas e os links para acessar o material estão tanto nessas páginas descritas de cada participante, quanto nas páginas da CVM e da B3. Novamente, reforço a necessidade da leitura do prospecto, em especial a seção de fatores de risco e do regulamento do fundo antes de aceitar essa oferta. Agora vamos fazer algumas perguntas mais frequentes para os gestores responderem aqui. Quais as vantagens do modelo de aquisição que você apresentou? O modelo de aquisição oportunista criado para conseguir oferir rendimentos durante o período de desenvolvimento tem algumas principais vantagens. Separando em dois grandes grupos, existe uma primeira vantagem que são relacionadas aos custos de incorporação. Então, como custos de stand de vendas, custos de marketing, custos de corretagem e até uma economia de tempo por esse stand de vendas que atrasa o cronograma de obra. O segundo grupo de benefícios é relacionado à redução dos custos de aquisição diretamente. Então, como exemplo, a Rio Bravo tem um poder de barganha com essas incorporadoras,
por reduzir, se não 100%, uma parte significativa dos riscos de venda dessa incorporadora, considerando uma incorporação tradicional onde existia um lançamento, existe esse risco de vendas para as unidades no varejo, e existe também uma eficiência de custos, sendo que a Rio Bravo consegue ter uma opinião produtiva e uma opinião e um julgamento na concepção do produto que vai ser direcionado para as locações no final, nas entregas. Felipe, a próxima pergunta você poderia também nos falar um pouco sobre os principais riscos desse produto e se o investimento é adequado para qualquer investidor? Eu separei aqui alguns fatores de risco que eu acho importante comentar. Enquanto a gente fala, vou mostrar aqui na tela, de forma resumida, os fatores de riscos envolvidos no produto e na oferta. Esses riscos estão melhor descritos na seção Fatores de Risco do nosso prospecto, que está disponível no site da Rio Bravo e das demais instituições participantes, e que é muito importante a leitura do prospecto, em especial a seção de Fatores de Risco, pelos potenciais investidores. A gente pode resumir os riscos do fundo em alguns grandes blocos. Primeiro, a gente tem os riscos relacionados a fatores macroeconômicos, política governamental e globalização. O fundo vai desenvolver suas atividades no mercado brasileiro, então vai estar sujeito aos efeitos da política econômica praticada pelo governo federal. E, ocasionalmente, o governo intervém na política econômica, realizando mudanças relevantes nas suas políticas, como, por exemplo, medidas do governo brasileiro para controlar a inflação ou políticas econômicas e monetárias que envolvem a taxa de juros. Todas essas medidas mencionadas, entre outras, têm impacto na economia e no mercado de capitais nacional. Em segundo, temos os riscos de mercado. Os valores dos ativos integrantes da carteira podem oscilar devido às flutuações de preços e das cotações de mercado, assim como das taxas de juros e dos resultados dos seus emissores. No caso em que houver a queda do valor desses ativos, por exemplo, o patrimônio líquido do fundo pode ser afetado. Temos também o risco de não pagamento de rendimentos aos investidores, e esse é um risco bem relevante. Durante o seu funcionamento, pode ser que o fundo não possua caixa para a realização da distribuição dos rendimentos aos investidores por uma série de fatores, como, por exemplo, os empreendimentos imobiliários estarem em fase de construção, pode haver a carência no pagamento de juros de alguma da dívida que o fundo seja credor, como, por exemplo, de um CRI, pode haver a não distribuição de dividendos pelas sociedades imobiliárias em que o fundo invista ou outros fatores. Importante também apontar o risco de crédito. O fundo fica sujeito ao risco de inadimplemento dos devedores e coobrigados diretos ou indiretos dos ativos imobiliários e dos ativos de renda fixa que integram a carteira do fundo, ou das contrapartes nas operações do fundo, assim como também corre o risco de insuficiência das garantias outorgadas em relação a esses ativos imobiliários ou ativos de renda fixa. E tudo isso pode ocasionar a redução dos ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas pelo fundo. Além disso, considerando que o fundo pode vir a investir em CRI como risco corporativo, em que o risco de crédito está vinculado a um ou poucos devedores, ou com risco pulverizado, em que o risco de crédito é pulverizado entre uma grande quantidade de investidores, a performance desse CRI vai depender da capacidade dos devedores em realizar o pagamento das suas obrigações, sendo que, em caso de inadimplemento por esses devedores, o fundo pode sofrer prejuízos financeiros que, consequentemente, podem impactar negativamente a rentabilidade das cotas do fundo. Finalmente, acho bom ressaltar os riscos de pouca diversificação regional. A diversificação dos investimentos do fundo, seja diretamente ou através de sociedades investidas em empreendimentos imobiliários localizados em diferentes cidades ou regiões, vai depender da disponibilidade de oportunidades de investimento e da capacidade do fundo e dessas sociedades de identificar essas oportunidades no mercado imobiliário. Existe também o risco relacionado à oferta em si, como, por exemplo, o risco da oferta de não se concretizar ou não atingir o seu volume total. O risco do estudo de viabilidade ter sido elaborado pelo gestor, das cotas não virem a ter liquidez no mercado secundário e por aí vai. Isso me leva para o segundo ponto da sua pergunta.
Investidores em geral de varejo podem investir do fundo e não tem uma restrição, mas esse tipo de investimento não é adequado a investidores que necessitem de liquidez imediata, já que os fundos imobiliários hoje encontram uma liquidez limitada no mercado brasileiro, mesmo que tenham suas cotas negociadas em bolsa. Além disso, o cotista de um fundo imobiliário não pode simplesmente efetuar um resgate das suas cotas, então a forma que o cotista tem de sair do fundo é vendendo as cotas e pode ser que encontre dificuldade em realizar essa venda no mercado secundário no momento desejado. E o investimento nas cotas é um investimento de risco, é um investimento em renda variável, então os investidores que pretendam subscrever as cotas precisam saber que estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, incluindo riscos relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, a liquidez das cotas, a oscilação das cotas em bolsa. Inclusive, devem estar cientes que podem vir a perder uma parcela ou mesmo a totalidade do seu investimento. Por isso, é importante a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo, em especial a seção de fatores de risco antes de aceitar a oferta. Ao final aqui do vídeo, a gente vai disponibilizar os fatores de risco na íntegra. Então, peço que se atentem e assistam o vídeo inteiro para que todos os fatores sejam contemplados. Para o investidor que se interessar, como é feito o investimento nesse fundo? A Rio Bravo, ela é a coordenadora líder dessa oferta, então pode investir através da Rio Bravo ou através dos seus outros coordenadores, que é o Banco do Brasil e a Guide, e os seus participantes especiais, que são algumas corretoras contratadas para a oferta. Todas essas informações estão no nosso material publicitário, bem como no nosso prospecto. Onde as cotas serão negociadas após o IPO? As cotas serão negociadas no mercado secundário, na B3, sob o ticker RBRS11, Rio Bravo Residencial 11. Agradeço a participação de todos e até logo.